Muito boa noite, sejam muito bem-vindos a mais uma live super especial com uma convidada muito especial, né? Tô retomando aos poucos as nossas lives de quarta-feira, né? Às 20 ou às 21 horas, enfim, também depende do horário do nosso convidado, né? Pra gente vir aqui bater um papo para enriquecer. Vocês sabem que eu gosto de trazer profissionais do mercado que tenham a agregar ao meu negócio, ao seu negócio, né, de forma que a gente consiga implementar no nosso negócio, que a gente consiga fazer a diferença no setor de festas e eventos. E hoje eu estou com uma convidada muito especial, que ela já está entrando aqui na live, que é a Karina, minha amiga e super talentosa. Vocês já vão conhecê-la daqui a pouquinho. E essa é a hora então já de vocês compartilharem, de trazer mais pessoas para essa live que promete ser muito interessante para quem trabalha com criatividade. Mas não uma criatividade aleatória, mas sim uma criatividade intencional e estratégica. É sobre isso que eu vou conversar com a Karina. Cá, pede aqui, pede já vou conseguir. Entra, vamos dar uma apresentação rápida aqui da Karina. Ela é formada em propaganda e marketing, com MBA em marketing, especialização em fashion business, mas ela mesma gosta de dizer que adora inventar moda desde que nasceu, e é bem isso mesmo, né? Acumula 22 anos de experiência, já passou por agências de propaganda, institutos de pesquisa, cross-branding, consultorias e também já atua há mais de 20 anos em cursos de graduação, de MBA, como coordenadora e professora universitária. Há 8 anos fundou a Karina Martellini Joia Conceito. Inclusive, hoje eu estou de Karina Martellini, que é uma peça que você sabe que eu amo. E ao longo desse tempo aí, desses últimos 8 anos, já produziu, já criou mais de 1.000 produtos para diferentes coleções e projetos corporativos. Cá, seja muito bem-vinda à nossa live de quarta, que é um prazer ter você aqui. Obrigada por ter aceito o meu convite para a gente bater esse papo hoje. Vivi, eu que agradeço o convite. Para mim é sempre um prazer falar sobre criatividade, que além de ser um assunto que eu amo, né, que eu dediquei praticamente minha carreira inteira a isso, eu vejo que é um tema que pode ajudar muito empreendedor a sair do lugar, visto a competitividade que o mercado tem hoje. Então, a criatividade, sim, ela pode ser totalmente o diferencial para quem está nos assistindo agora ou vai ver gravado. Então, por isso, assim, eu amo dividir a minha experiência sobre esse tema e super obrigada por esse convite, para eu estar aqui. Que demais, muito bom. Eu também acredito, ainda mais quando a gente está falando aqui, prioritariamente, né? Esse perfil ele é voltado e a grande maioria das pessoas que me seguem aqui são da área de eventos e que trabalham com criatividade. E hoje o setor está extremamente competitivo, está extremamente desafiador e eu realmente acredito na criatividade como um forte diferencial competitivo. E aí que eu já quero começar a falar, ouvir a tua opinião exatamente sobre isso. Como é que você vê a criatividade como diferencial competitivo para as empresas como um todo? Ô, Vivi, você vai colocar tema nessa live, deixar fixado para quem entrar saber o que é? Vamos Só para eu. colocar aqui, ó, Porque eu acho que ajuda, né? criatividade. Quem entrar entender o que está acontecendo. Mas enquanto você escreve, eu vou Tá falar. lá. O que que eu acho, assim, a criatividade, na minha opinião, sempre foi diferencial competitivo. Sempre as pessoas criativas, elas deram um passo além do que outras pessoas, empresas no mercado. Então, isso foi fato. O que eu acho que acontece hoje, que vai além, é que a gente tem uma concorrência muito maior, a gente tem substitutos muito mais do que tinha antigamente. Hoje a gente tem uma China fungando no cangote de todo mundo. Com produto bacana, com coisa bonita. Antigamente o chinês era o vagabundo, era o feio, era sem curadoria. Hoje não é mais. Então a gente tem a China a todo vapor, a gente tem uma IA que traz temas, que traz ideias, que assim a gente se surpreende quando escreve. A Uhum. gente tem um consumidor, às vezes, com menor poder de compra. A gente tem mais gente no mercado, porque quando a gente fala do mercado de festa, inclusive, é um mercado que a barreira de entrada é baixa. Você não precisa fazer 1 milhão de coisas para entrar. Se você ficar desempregado e falar, amanhã eu vou começar a fazer festa. Amanhã começa a fazer festa. Pode, amanhã você começa a fazer festa. Que festa pode ser? Fazer festa e decoração, pode fazer doce. O mercado, não existe barreira de entrada. Amanhã eu vou Uhum. começar a fazer brigadeiro, você começa a fazer brigadeiro.
E Sim. junto com isso existem milhares e milhões de pessoas que fazem o brigadeiro. Então, eu acho que nesse cenário, a criatividade, quem é criativo sai muito na frente. Porque a gente tem cada vez mais uma necessidade de surpreender o cliente, de chegar na frente. Né? O mercado de festa é um mercado que a cada mês, a cada semestre é uma novidade. Assim, É, eu tava, para vir para cá, eu tava até pensando, né? Eu lembro uma época faz pouco tempo, que a grande moda em decoração era aquelas letras grandes, umas letras sim. caixas. Aquilo, quem punha em casamento, em festa de 15 anos, era o ó. Hoje em dia ninguém põe mais quase, aquilo lá caiu, e agora é letra de LED, vai saber o que vem por aí. É. Então tudo é muito. Agora, os balões estão muito fortes, né? Eles estão muito em evidência. E balão no, não só atrás da mesa, não só como arco, mas também como no aéreo, né? A gente está vendo muito o balão usado no aéreo. Então, assim, novos usos para O os mesmo mesmos materiais, produto. né? Ou seja, que é a questão da criatividade. É usado de maneira diferente. Isso, e o balão que era só uma coisa fã, aniversário, a gente teve isso em projeto corporativo, que antes você Sim, em jamais veria, casamento, em porque era formatura, uma. eles cabem em qualquer tipo de E aí, evento hoje. pensando em balão, tem mil tipos de balão, com glitter, sem glitter, transparente, grande, pequeno. Então, assim, a indústria também foi evoluindo para isso. Então, a gente Uhum. vê muita coisa diferente. A gente vê um cliente que ele quer ser surpreendido. Assim, tem clientes que fecham com a mesma decoradora todo ano. Mas a cada ano ele quer que a decoradora só falte ela estar na festa pulando, fazendo malabares. Então a É. gente tem esse cliente que é ansioso, que ele quer o diferente, que ele quer, nossa, ser surpreendido. Quando a gente fala de sabores, né? As pessoas, elas são lombriguentas, elas querem saber o diferente. Ah, agora é brigadeiro do quê? Agora o buffet tem o quê? Então tudo vai mudando muito rápido. Se a gente não tem essa velocidade de acompanhar, de a gente ser o pioneiro, é muito mais difícil ser o segundo do que o primeiro. Sim. O primeiro tem essa não é barreira, né? Mas ele tem essa incumbência de é mais difícil criar. É uma Mas se você responsabilidade é, de se manter, né, como sim, pioneiro, como primeiro, né? É um grande desafio para quem está à frente do negócio. E é visto como tal, né? sim, mas ser o segundo já te exige que você tenha um jogo de cintura para driblar, porque aí já tem concorrência de preço, aí já tem outras novidades. Uhum. Então, assim, eu acho que é muito necessário a gente pensar no diferente, por datas comemorativas, pensar por temas diferentes, né? Antigamente a gente via só temas convencionais em festa. Hoje em dia tem mãe que não quer tema. Uhum. Falar, eu quero que a festa seja colorida, mas o quê? Ah, eu quero que você ponha cor. Inventa. Uhum. Então a gente tem esse. Também temos um cliente que ele tem um olhar mais apurado, um cliente que fica no Pinterest, um cliente que viaja, um cliente que vê referência fora, É. que ele E, não quer o convencional. e é essa mesma característica do cliente atual, né? Porque ele tem acesso. Sim. Antigamente, tudo que a gente tinha eram revistas de festas. No máximo Google. Não tinha Pinterest e não tinha tantas referências visuais e até mesmo a inteligência artificial. Eu já vi cliente que usou a inteligência artificial para dar forma àquilo que estava na cabeça dela. Ela chega para a decoradora e fala: então, é isso aqui que eu quero. E não foi uma referência, foi algo que ela de fato criou. Então, realmente está muito desafiador. Exatamente o que você falou é o contexto que a gente vê, o cenário que a gente vê hoje no setor de festas e eventos, especialmente em festas, porque a concorrência está acirrada, a concorrência no preço gigantesca, cliente muito mais informada, com muito mais acesso a essas referências visuais, inclusive, e também uma indústria que inova, sim, mas que aí o acesso a esses materiais, a balão, a mobiliário, a elementos decorativos e tal, é muito acessível para qualquer profissional. Basta ir numa feira, como está acontecendo, né? Hoje, o último dia lá da Celebra Show, que é a principal feira do setor. Você vai lá, tá acessível. O pedido mínimo é muito tranquilo, É os básico. valores, né? Então, a forma de pagamento. Então, de fato, qualquer pessoa, numa barreira de entrada muito baixa, consegue iniciar o trabalho. E aí, com isso, quer dizer, então, não tem diferencial no material. A concorrência está acirrada, a concorrência no preço está acirrada, a barreira de entrada é baixa, o que, que nos resta para nos manter no mercado? A criatividade. É. Então, é exatamente isso que eu vejo que a criatividade estratégica, a intencional, aplicada aos negócios e não só na área de festas, hoje ela é imprescindível para quem quer se manter no mercado. Nem estou falando É de diferenciar. reinventar roda e tal.
mas sim só de se manter no mercado já se faz muito necessário, né? Desenvolver a criatividade. E eu acho que quando a gente traz esse diferencial também, isso ajuda a formar a imagem de marca da empresa. Né? Você até pode falar, nossa, esse ano eu não tenho dinheiro para contratar a decoradora tal para a festa da minha filha. Mas, Uhum, nossa, ela é referência. Eu indico ela para todo mundo. uhum, Eu acho que nos dias de hoje, isso já é um ponto muito grande, né? Para uma uhum, empresa, ela ter esse cliente que endossa. Ele fala, ai, minha grana tá curta, mas ela é a melhor. uhum, E às vezes ela é melhor, não é porque assim, quando a gente fala de criatividade, tem muita gente que pensa que é inventar a roda. Não é. Às vezes é assim, como você expõe de forma diferente o doce na mesa. É como você embala o doce. É como você oferece a recreação diferente na festa. Muitas vezes não é inventar a roda, é olhar para o que você faz e formas diferentes de oferecer o que você já faz. Por quê? uhum. Quando a gente começa a falar de tudo muito diferente, a gente esbarra numa outra barreira que é o custo. Que aí muita gente Sim. fala, nossa, mas se eu começar a fazer tudo diferente, o meu custo vai subir muito, eu vou ter que Uhum, precificar lá nas alturas e aí vai ficar mais difícil ainda. Então tem uhum. essa, a gente tem que ser criativo, mas pensando quais são meus tetos. Né? Aí, Sim. aí eu penso, o que eu posso substituir, o que eu tenho que manter para não afetar a qualidade do meu produto, né? Para que caminho eu vou trilhar para eu surpreender esse cliente, de, sei lá, de N formas. Porque Uhum. assim, aí a gente pensa na criatividade como um todo, que pode ser na festa, que pode ser no pós-festa, que muita gente não faz, acabou a festa, e aí, tchau. Como eu vou me relacionar com esse cliente no pós-festa? Muitas Uhum. vezes eu posso surpreender o cliente no pós-festa. Uhum. Ele já passou pela experiência e eu vou oferecer algo diferente que ele vai lembrar de novo daquela festa e vai me recomendar para outras pessoas. Sim. Então, quando a gente fala da criatividade, a gente pode pensar nessa jornada como um todo. Uhum. Desde o momento que eu apresento aquilo que eu tenho, que pode ser serviço, pode ser produto, até depois que ele consumiu aquilo que eu vendi. Uhum. Pensar no processo como um todo e em que momento eu vou ser criativo. Não dá pra gente ser criativo o tempo inteiro. Senão fica até um produto caricato. Não tem como a gente pensar em tudo. A gente não tem braço para tudo, Uhum. nem tem bolso para tudo. Exato. Então a gente, dentro da atuação de cada cliente, a gente tem que pensar o como fazer. Ah, eu faço brigadeiro, né? Eu sou doceira, então meu negócio é confeitaria. Eu vou inovar onde? É no sabor? Olha, então eu vou lançar sabores por ano. Ai, não funciona porque eu faço festa. Eu vou lançar o quê? Kits para as festas. Eu vou enrolar, se vou fazer brigadeiros coloridos. O que eu acho que a gente não pode é ficar na zona de conforto, porque tem muita gente fazendo a mesma coisa. E quanto Uhum. mais a gente faz do mesmo, mais a pessoa quer fazer o quê? Ela quer pagar o preço. Todo mundo é Exato. assim. Se todo mundo faz o mesmo brigadeiro, eu vou no mais barato, porque é uma coisa Claro. óbvia de todo mundo. Exato. É Então, eu acho que quem mesmo porque é o que eu falo, né? Se você. Porque vai falar, ah, minha qualidade é superior. Desculpa, mas qualidade hoje já não é mais básico, né? diferencial, né? É, É qualidade. obrigação. Então, não dá nem para falar. Porque daí, quando você encontra produtos similares em entrega, em qualidade e coisa e tal, acaba que o preço se torna o decisor. É, e Mas às vezes a forma de apresentar. E algo que você falou, só para eu não perder. Algo que você falou do pós-festa, eu sempre digo aqui para as meninas na mentoria, aqui nas lives também, que atendimento pode ser um super diferencial estratégico e, por que não, criativo. O jeito de você atender, o jeito de você apresentar uma proposta, um jeito mais lúdico, um jeito, enfim, diferente que encante. Porque daí, quem trabalha com eventos, trabalha com sim. encantamento, trabalha com realização de sonhos. E quem trabalha com infantil ou casamento, então, ainda mais, né? Porque trabalha com encantamento e realização de sonhos. Então, o jeito de atender, o jeito de apresentar uma proposta, o jeito do pós-venda, o jeito de fazer o acompanhamento, tudo isso pode ser trabalhado de uma maneira mais criativa e isso ser um diferencial do Até negócio. porque hoje as escolhas todas são feitas online. É difícil você visitar um fornecedor. Ah, eu vou visitar. Não, ele manda o portfólio, você quer resolver tudo pelo WhatsApp. A verdade é essa. Uhum, Então, você falou de qualidade, que eu também acho que é o básico, né? Nada mais do que o básico. A qualidade tem que ser percebida. Ele vai perceber a qualidade como? Às vezes é num portfólio bonito, é no português bem escrito na mensagem. Então, a qualidade hoje ela é percebida nisso. sim. Porque assim, ela vai contratar o doce, ela não experimentou. Ela vai ver a decoração por aquilo que está ali, ela vai ver o balão pelo portfólio. Então, a gente compra no online hoje. Uhum, Então, isso eu acho que é importantíssimo. Aí a pessoa vai ver muitas vezes a festa pronta. E o pós-festa, e isso muda muito de negócio para negócio. Tem negócios que o ticket médio é altíssimo. Por que não mandar alguma coisa para o cliente? Isso super cabe na verba de muita gente. uhum, Tem gente que gasta, sei lá,
R$ 50.000 uma festa de um ano, com decoração, com flor. Quanto de verba você tem para encantar esse cliente pós-festa? Uhum. E ano que vem ele gastar 50.000 com você de novo. Sim. E muita gente perde. E é uma coisa fácil de executar, é fácil de fazer. E Uhum. não é custoso para quem investiu isso numa comemoração. Uhum. Mas aí é isso, é olhar para cada negócio. Ó, o meu É. negócio eu vendo muito, o ticket é bem baixo, é impossível mandar para cada cliente, beleza. Então, entre em contato, manda um WhatsApp, porque aí muitas vezes pela mensagem de WhatsApp que você sabe o que você pode mudar. Ela fala, o brigadeiro tava uma delícia, mas a textura tava mole. O doce grudou na forminha. Que se você não perguntar, é difícil a cliente que ela vai arrumar um tempo para te dar esse feedback. Não, você tem que Além, perguntar. além disso, esse feedback vai servir como prova social, para você convencer novos clientes, enfim, uma infinidade de Uhum. coisas, né? Uhum. Ou seja, em síntese, a gente pode entender que a criatividade está em tudo, em todos os processos, desde o atendimento até a entrega e o pós-venda. Sim, E o segredo está em pensar em como fazer diferente e no sentido de se conectar mais, de encantar mais e de gerar mais aproximação com o nosso cliente. Podemos com colocar dessa certeza, forma? com certeza. Ah, tá bom, maravilha. E como que na prática, Karina, você vê que a gente pode aplicar isso nos negócios? E aí, já entrando na questão da jornada criativa, da ideia à execução, como que a gente pode ter um processo criativo? Você até pode colocar aí como que é o teu Tá. processo criativo na Karina Martellini, enfim, mas de uma forma que as pessoas consigam aplicar também no negócio delas. Eu acho que a primeira coisa é você conhecer muito bem o seu negócio. De novo, é o básico, mas muita gente não conhece. Uhum. Quando a gente joga lá pro chat GPT uma ideia, ele dá uma ideia, mas por mais que a gente coloque, ai, quem é meu público e tudo, muitas vezes ele traz umas ideias e você fala, nossa, não tem nada a ver, ou isso é brega, isso não usa. Por quê? Porque ele não conhece a sua empresa. Então, o primeiro ponto é a gente entender a nossa empresa, quem é o tipo de cliente. Então, o primeiro tem que ser esse diagnóstico. Então, o que que eu faço, o que que eu faço que dá certo, o que meus o que meus clientes gostam, o que meus clientes falam, qual é o meu diferencial dito pelos clientes. Não adianta eu achar que nossa, eu sou inovador, e o cliente fala, eu gosto porque é básico e barato. Uhum. Então, o primeiro ponto para criar, você tem que ter todo esse raio-x. Uhum. Porque senão você cria o que não vende. Ou que o preço é muito alto, ou é muito baixo, ou é igual que todo mundo faz. Então, primeiro, quando eu crio, eu tenho em mente isso. E que nem eu, como eu crio coleção, eu sei na minha coleção, e isso a gente pode pensar num portfólio de quem trabalha com festa e evento, é a mesma coisa. Quando eu vou criar, eu dou asa à imaginação. E depois eu ponho o pé no chão. Então, o que é asa à imaginação? Eu crio com tema. E toda festeira, muitas vezes, tem um tema, que pode ser o Lilo e Stitch, pode ser Vingadores, pode ser Lé, qualquer tema. Quando a gente trabalha com tema, eu acho que a gente tem que dar asa à imaginação mesmo. E quem trabalha com tema comercial tem a obrigação de viajar mais ainda. Porque senão você vai oferecer a mesma festa que se a pessoa for numa loja, ela aluga tudo e monta em É casa. verdade. Aí você fica onde na história? Isso é desnecessário. Uhum. Então eu acho, por exemplo, outro dia eu vi uma festa dos Minions que eu babei. Ela era maravilhosa e não tinha aquela cara amarela forte e azul o tempo Uhum. todo. Então eu acho que quem trabalha com tema comercial, você tem que viajar, entender da onde veio o personagem, da onde veio a história. A gente viaja e tem 1 milhão de ideias. Vamos aplicar todas? Não. Por uma questão de que, no caso de festa, tem cliente que fala, nossa, eu não entendi isso, porque tem cliente que tem que ser literal. E por uma Uhum. questão de custo. Então, o primeiro ponto que eu faço, eu viajo. Nossa, dá pra fazer isso, isso e aquilo. Depois que eu viajei, que eu entendi, que eu fui atrás, e aí o repertório é muito importante, quanto mais a nossa mente é aberta, isso faz toda a diferença. Imagina no mercado de festa a quantidade de materiais diferentes que existem para tudo, de ingrediente a tampo de mesa. Uhum. Quanto mais a nossa mente é aberta, mais favorece esse processo de viajar. Porque aí você já vai pensando, já vai olhando o tema, nossa, tem isso, tem aquilo, tem aquilo, tem aquilo. Você já vai viajando e já vai tendo as ideias diferentes. Aí você põe o pé no chão. Então tá. Mas no meu caso, para isso, quando eu lanço uma coleção, eu sei que eu tenho que ter o produto o mais barato, eu tenho que ter o produto que Uhum. vende. Então esse vende porque ele é comercial. A pessoa compra para usar, ela compra porque cabe no bolso, ela compra porque o que cabe no bolso dela é o ticket que ela compra presente, mas eu tenho que ter o mais diferente. Que muitas vezes não é o que mais vende, mas é o que mais atrai o olhar de todo mundo. No caso da festa, é a mesma coisa.
Quando a gente vai criar uma festa, depois que eu tive nossa, essa chuva de ideias, de muitas inspirações, eu vou pensar, tá, eu vou criar uma esteira de produto. Ah, então desde a festa mais basiquinha até a mais elaborada. Desde o doce mais simples até o brigadeiro que você bate palma e ele canta. Uhum. Porque aí eu tenho manobra para atender diferentes clientes. Ou dentro de uma festa, oferecer diferentes produtos. Então, assim, a criatividade ela vai além, mas a gente tem que pensar de forma prática num certo Sim. momento. Porque eu tenho que pensar E no na custo viabilidade também, né? e Porque às vezes também a exatamente. ideia, o repertório te traz uma série de ideias, mas que você fala, não é viável, às vezes até pelo tempo de montagem, que às vezes Isso. limita. Fala, É, eu não consigo, às vezes a festa tem buffet, tem 1 hora e meia para montar. Ah, se eu tivesse 3, 4 horas de um dia para o outro, ok, eu conseguiria. Mas às vezes também, alguns empecilhos, alguns obstáculos impedem também da gente aplicar tudo que a criatividade nos trouxe, e né? às vezes é grana também. Uma decoradora fala, nossa, mas eu vou ter que investir nisso, vai demorar para retornar. Não estou nesse momento. A gente tem que entender o momento que a gente está e dando esses passos conforme a perna vai alcançando. Então eu faço dessa maneira. Aí eu vejo o que, que eu vou conseguir vender mais, como eu vou compor isso. E eu acho que uma pessoa que trabalha com festa é a mesma coisa. Você tem que ter do básico, às vezes um básico diferente, que a pessoa Uhum, vai falar, nossa, mas o balão dela eu consigo comprar o balão unitário, mas olha, tem uma fita, sei lá, de neon que ninguém tem. uhum, Então já é diferente. uhum, Até o mais elaborado. Então eu penso sempre no tema, em todos os desdobramentos do tema. Eu acho que no meu caso, quanto mais significado tem, melhor é. E no caso de festa, eu acho que é a mesma coisa. Quanto mais você explica, o cliente vai. Pensa que trabalha com comida. Às vezes eu vejo a descrição de doce que eu tenho vontade de comer na hora. É porque ele é bonito? Não, pela descrição de quem fez. Olha, o uhum, chocolate é tal, com a cereja tal, com a framboesa. A pessoa vendeu o negócio no texto. uhum. Porque a gente compra pelo que está na tela primeiro. Então, eu Sim. acho que primeiro tem que ter toda essa questão de descrição, de encantamento. Aí você pensa na parte comercial. Na parte comercial, então tá, vai ser isso. Eu faço ficha técnica de absolutamente tudo. Porque às vezes tem produtos que você fala, nossa, esse é o barato. E você faz a ficha técnica e fala, meu Deus, não é tão barato. Vai entrar ou não vai? Uhum, Entra nessa coleção ou não entra? Que é o que uhum, acontece às vezes com festa. Você fala, esse doce é muito bacana, mas não é o momento de colocar. uhum, Ou essa coisa com bexiga é muito legal, mas nessa fase do ano tem pouca festa. Eu vou segurar e vou colocar no final do ano, que tem muito mais evento e eu consigo fôlego financeiro até lá. Então, uhum, eu que amo criar, a gente põe o pé no chão, tem hora, às vezes os dois. Né? E aí eu crio tudo e eu acho que uma coisa muito importante, que a festeira ela faz tudo correndo, entrega criei, tá tudo lindo. E como eu vou fotografar, né? Como eu vou registrar tudo isso? Porque se tudo é digital hoje em dia, é foto que vai vender depois aquilo que eu uhum. fiz. Se eu fotografo tudo correndo ou não, eu não vou fotografar porque a festa vai ter fotógrafo. Depois alguém me manda. Quem é esse alguém? É. Ele vai fotografar o que você quer? Do Então, jeito que esse você quer, no ângulo, de acordo com o teu olhar, né? Que vai valorizar, porque às vezes a foto, várias vezes as meninas falam assim, ah, pessoalmente estava muito mais bonito, porque a foto não valorizou é. a decor, às vezes a iluminação também não ajudou, né? Então Então eu penso precisa sempre nisso, orientar. nessa foto que eu vou fazer para depois mandar para os clientes. No meu caso, eu lanço coleção. Agora, a festa é uma coisa que tem o ano inteiro. Então, Uhum, você tem que saber como você vai registrar essas suas ideias ao longo do ano. Você vai compor um portfólio, seu portfólio é só o Instagram, porque às vezes você ganha o cliente no portfólio que você manda, que não é o que ele viu no Instagram, porque o Instagram ele tem que escolher aquilo que ele gostou naquele monte de foto. uhum, Ah, é legal fazer um portfólio em PDF, fazer um portfólio só de festa infantil. Quando o cliente chegar até mim, eu vou mandar para ele, ele vai morrer de amores. Eu vou fazer um uhum. só de corporativo, um só de festas medianas, sei lá. Então, Sim. eu penso nesse processo, desde a hora que eu vou ter ideia, que a gente tem 1 milhão de ideias. E às vezes a gente aplica duas. Duas. Por... É. E tá tudo certo. E a gente não precisa contar para o cliente. Porque tem gente que fala assim, nossa, mas você não sabe, eu também tinha tido ideia disso. Às vezes ele achou o máximo a ideia que você teve. Não conta pra ele que você teve outras. Uhum, Se ele tá achando o máximo que você já teve, nossa, fala, ai, obrigada, obrigada, vai ficar lindo e tá tudo certo. uhum. E guarda as ideias para outros projetos, para outras coisas que virão. Então, assim, É, porque cada projeto ele tem que ter um ponto alto, né?
Não precisa ter vários, porque senão depois também até pode gerar ruído, né? Na comunicação, naquilo que você está entregando. Então, escolher um elemento até visual, que a gente está falando muito da questão visual, né? Escolher aquele elemento visual que vai te diferenciar. E aproveitando isso, algo que a gente não tinha falado antes, mas quando a gente vai criar algo para um cliente, quer dizer, você, por exemplo, na Carina Martellini, você tem a sua coleção, que daí você faz os seus materiais de apresentação, você coloca na loja online, a gente vai lá, entra, gosta, compra e recebe em casa. E eu sei também que você faz projetos sob demanda, projetos corporativos, agora também está entrando nessa questão de eventos e tal, né? E aí você também tem que traduzir o desejo daquele cliente. Assim como quem trabalha com festas e eventos também tem que traduzir o desejo, o sonho daquele cliente em festa, em evento. E aí tem uma linha tênue que é fazer o que o cliente deseja, que o cliente sonha, mas tem a sua identidade. Como é que a gente gerencia essa questão do que o cliente quer, mas sem perder a nossa essência e a nossa identidade? Como que você lida com isso? Bom, no nosso caso de corporativo é assim. Quando o cliente é multinacional, às vezes a gente tem menos manobra. Uhum. Porque ele fala, a ideia veio da matriz que fica lá na Finlândia, eles só aprovam isso e aquilo. Aí não tem muito o que você falar, sabe? Então é isso. O que eu gosto, o que eu falo para cliente que serve para uma multinacional e serve se eu falar, olha, eu vou vender um pingente que vai ser o tema da festa, vai ser a lembrancinha. Eu acho que quando você dá alguma coisa para alguém, essa alguma coisa, esse gift, ele tem que ser especial, para a pessoa não Uhum. enfiar na gaveta. Então eu sempre parto desse ponto. Você vai dar mais alguma coisa para a pessoa enfiar na gaveta? Você gastou dinheiro e para quê? Não dá nada, economiza ou manda fazer qualquer coisa. Então eu Uhum. sempre falo, se a gente está sempre criando com significado, algo diferente, esse corporativo, esse produto para festa, ele também tem que ser assim. Senão vai ser mais um. Senão você manda fazer o mais barato que tem no mercado. Então eu Sim. chego para o cliente no corporativo e falo, qual que é a intenção? É uma convenção de vendas para as vendedoras da linha tal dessa empresa. Então quem são elas? O que a gente pode fazer que eles vão gostar? E junto com isso, qual que é a sua verba? Qual que é a sua expectativa? E aí a gente vai alinhando junto, porque às vezes o meu comprador é homem, às vezes o meu comprador é mulher. O homem ele tem menos noção ainda. E aí a gente vai chegando numa composição. O que será que ela vai usar? Mas o custo é tal. Então vamos reduzir o custo aqui para a gente poder colocar uma outra coisa? Então eu Uhum. sempre vou criando junto com o cliente. Lógico, às vezes em festa, você abre a mão e fala, tá bom, você quer, beleza. Mas eu sempre gosto de falar isso, olha, isso daí não usa, isso vai incomodar, isso a cliente vai usar errado, vai perder a cor, vai falar que o produto é vagabundo. Então eu sempre vou aconselhando nesse caminho, né? Por Uhum. exemplo, a gente faz muita medalha com cordão. Então eu falo, olha, é legal porque a medalha dá para usar no pescoço, com cordão, dá para usar como pulseira. E aí a marca super gosta disso, porque ela fala, na hora numa convenção. Ela fala isso, a mulher começa a testar no pescoço. E aí vira uma coisa que não é aquele brinde, não é aquele squeeze que a pessoa já tem 800 em casa. É uma coisa Uhum. bacana, que ela vai lembrar, pode ser da festa, ela vai lembrar do evento. Uhum. Então eu acho que como o que eu desenvolvo é isso, a pessoa tem que lembrar da marca e não lembrar pelo logotipo. E aí já vem uma coisa super polêmica, né? A minha opinião talvez seja polêmica com quem trabalha com festa, que é a questão da lembrancinha. Karina, eu não gosto de lembrancinha que tem o nome do convidado. Isso é meu. E aí um monte de gente, eu já vi posts que as mães falam, a festa é minha, o filho é meu, eu vou pagar, eu ponho o nome, ponto final. Tá no direito dela. Ok. O que eu acho? Que você gasta um dinheiro numa coisa que ninguém vai usar depois. Uhum. Então eu acho que o que eu faço é a mesma coisa. Vamos gastar dinheiro com uma coisa legal. Não precisa ter o nome, às vezes tem o símbolo da Uhum. festa. Né? A festa, o tema foi unicórnio. Você não precisa escrever unicórnio Maria. Dá um pingentinho de unicórnio para cada menina. Puta, ela vai amar. Ela vai usar e vai lembrar que foi no aniversário da Maria. A lembrança continua a mesma. Sim. Mas com uma coisa que a pessoa vai lembrar. Eu Uhum. acho que isso é um super Não, tabu, é e daí o nome do dificílimo. aniversariante vai na tag, vai na fita, vai Exata. na. Não Mas eu precisa acho que ir, mais do que né? isso, a criança, mesmo assim pequena, ela lembra, ela fala, isso eu ganhei da Maria no aniversário dela. Uhum. Então isso eu acho muito bacana. A Uhum. lembrança vai tendo um logo de empresa, que aí eu sempre falo para a empresa, não coloca o logo. Você quer colocar o logo porque está pagando, mas ninguém vai andar com o logo pendurado no Uhum. pescoço.
Você vai gastar um dinheiro e ninguém vai usar, porque não é uniforme da empresa isso. Uhum. Vamos colocar alguma coisa que quem receba fala, nossa, que bonito, isso veio da empresa, tem um significado, alguma linha, alguma forma, alguma frase, e a pessoa vai usar. Então eu sempre penso nisso, eu gosto de criar alguma coisa que a pessoa vai usar. Senão, Uhum. para que a gente gasta dinheiro? Hoje em dia as pessoas estão apertando verba, estão querendo fazer o diferente, quer surpreender, que pode ser o convidado da festa, quer surpreender o funcionário, quer surpreender o intermediário, quer surpreender quem quer que seja, qualquer tipo de público. Uhum. Então a gente tem que dar alguma coisa para essa pessoa que ela vai lembrar da gente com carinho, que vai gerar um relacionamento, que vai falar, nossa, foi uma festa muito bacana, olha a lembrancinha como foi. Então eu Uhum. sempre E que penso não vai nisso. ser mais um quando chegar em casa, né? Porque assim, a gente pensa em festa infantil. Quem tem filho, a gente tem. Nossa, quantas garrafinhas já ganhou? Quantas mochilinhas? Quantos não sei o quê? E eu sei que isso é comercial, que às vezes é o que cabe na verba. Eu sei de tudo isso. Uhum. Mas a criatividade também está nisso. Vamos procurar lembranças diferentes para essa festa. Vamos surpreender o cliente com o que eu vou oferecer. E Uhum. sem subestimar o bolso de cliente, né? Porque hoje, assim, a gente com e-commerce eu sempre vejo. Às vezes tem cliente que chega pelo WhatsApp e fala, e o frete? Às vezes o frete ele é muito mais caro por Sedex. Assim, tem frete para algum lugar do Brasil que é R$ 90 o Sedex, porque é muito longe aqui de Campinas. O Sim, cliente fala, eu prefiro Sedex. A gente não pode resolver pelo cliente. Né? claro E que não. muita gente que faz portfólio pensa assim, mas essa ideia é muito legal, mas eu não vou nem colocar, porque ninguém vai pagar. Ninguém vai. Essa frase, ninguém vai pagar, me dá E, arrepio princi- nessa frase que ninguém vai e pagar. Porque, gente, cada um tem o seu bolso. E o que é caro para mim pode ser nada para o outro. E o que é nada para o outro, enfim, né? Essa questão de valor, de dinheiro e de capacidade de pagamento é muito relativo. E às vezes o cliente acha que aquilo que é assim, muito caro para ele, para a gente que faz, que executa, não é nada. O negócio vale. Então, não leve a nossa relação com o dinheiro como regra em relação à relação do dinheiro do nosso cliente. e eu acho que não é nem só isso. Às vezes o cliente nem grana tem, mas ele faz um Sim. sacrifício, porque é o primeiro filho, é o sonho da vida dele. Pai com filho é uma relação muito louca de assim, de ser uma coisa passional. Ah, mas é meu Sim. primeiro filho. Ah, mas ele merece. E nesse ele merece, é meu primeiro filho, é meu único filho, eu não vou ter outro. A pessoa abre o bolso. E aí a gente tem que ter o produto para encantar ele. Então a Uhum. gente também tem que saber ir entendendo como lidar com essa situação. Então nessa questão do corporativo eu sempre penso nisso. Vamos surpreender o cliente? Vamos oferecer alguma coisa diferente? Né? Então, eu vi outro dia, até com a Melissa que eu conversei, a festa era de cogumelo. Eu fiquei pensando, imagina um pingentinho de cogumelo num cordão rosa, numa caixinha. Que lindo ia ser uma lembrancinha assim. Uhum. E todo mundo ia saber de onde veio isso, porque o cogumelo era o tema da festa. Uhum. Então a gente não precisa ser literal. Mas sabe, uma coisa diferente, que às vezes é mais barato do que uma coisa tal que ninguém vai Uhum. usar. Então, acho que assim, abrir a cabeça. E eu sempre gosto de oferecer para o meu cliente, seja uma empresa ou um cliente final que vai encomendar volume, porque você tem cliente que fala, eu vou fazer bodas, eu queria dar para todos os convidados onde vir o Espírito Santo. Eu sempre falo isso. Vamos pensar alguma coisa que as pessoas vão lembrar com carinho da sua comemoração ou daquilo que você está dando. Uhum. Se não, é mais do mesmo. Se não, parece uma coisinha que você comprou de tonelada na 25 e tá dando para todo mundo. Vamos Sim. falar o porquê. Eu sempre gosto. Vamos colocar um cartão junto. Vamos explicar aquilo que é. Vamos dizer Uhum. de onde veio. Que é uma peça que foi feita para essa data. Porque eu acho Uhum. que nos dias de hoje, com tudo tão digital, com tanta facilidade, todo mundo encomendar tudo de tão onde. Você comprou na China, chegou 50 unidades na sua casa, você comprou de não sei onde, você importou. Aquilo que é feito especialmente para uma Tem ocasião, um para uma pessoa, outro valor. um outro valor. Inclusive para quem ganha. A pessoa que ganha, ela respira e fala, nossa, olha no que eles pensaram. Então, eu acho Uhum. que assim, esse significado naquilo que eu vou mostrar. Uhum. E aquilo que você falou no começo, festa é uma coisa altamente emotiva. Todo mundo que gosta de comemorar, gosta por essa questão, porque gosta de Uhum. festa, da comemoração, gosta da vibe da celebração. E aí Uhum. que todo mundo que faz festa pode entrar nessa dança. Vamos oferecer algo para a pessoa respirar. Nossa, ela vai respirar, vai ler, vai pensar, falar, nossa, é esse que eu tenho que contratar. É com Uhum. esse que eu tenho que fechar, porque ela não vende só o produto ou o serviço. Tem um algo a mais aí. Uhum. Eu acho que é isso. Perfeito. Não, e olha, e você falando foi me dando vários highlights assim de vieses que a gente poderia levar essa conversa, né?
que você falou, colocar o cartão. Eu acredito muito na coisa do contar a história daquela família, daquele casal, daquela criança, seja na lembrança, seja na decoração e tal. Então tenha que as pessoas, ao entrar naquele evento, porque também tem uma coisa hoje que falam tanto de festas grandiosas, festas cenográficas e tal. É lindo, mas a gente tem que tomar cuidado de não perder a essência Do que da foi. celebração nessa grandiosidade. Porque às vezes, quando você entra num evento como esse, você não enxerga o aniversariante ali. É. Você não enxerga aquela família ali. Porque não teve, porque estava a essência do decorador, estava a essência de quem criou, mas não a essência de quem estava vivendo e celebrando aquele momento, né? Então, acho que é desafiador, mas eu acho que o contar a história, o envolver, o entender o porquê das coisas, justificar e explicar para o convidado, eu acho que isso pode ser um grande diferencial, inclusive na hora de vender aquilo que Sim. você está propondo para o cliente, né? Não, Então, eu acho que esse envolvimento e envolver os convidados na festa pode ser também um grande diferencial e não necessariamente onerando demais a festa. Que sim. foi o que você falou, muitas vezes algo assim tão diferente, exclusivo, é até mais barato do que aquilo que foi comprado É. pronto, né? Não, e muita gente fala, nossa, mas até a empresa, quando chega, fala, ai, mas eu não sei se cabe, a minha verba é tal. E aí eu falo, então vamos entender, dá pra gente fazer uma coisa mais leve ou menor? Vamos ajustando o produto para ver o que cabe na verba. Vamos substituir um material por outro, vamos diminuir um pouco o tamanho, vamos A entender qual que é a vibe. embalagem, né? Às vezes a embalagem Isso. encarece o produto, você pode repensar a embalagem. Vamos entender a vibe desse presente, do porquê e ver onde a gente pode cortar, então, para caber na sua verba, se o problema é esse. Uhum, Ou a gente são diferentes tipos, a gente pode fazer uma mais bacana, porque é para um segmento, e a gente reduz a verba para outro segmento, que é outro tipo de evento. Então, eu uhum. acho que com festa é a mesma coisa, a gente tem que ir entendendo. E para isso, a gente tem que conversar muito bem com o cliente. O briefing tem que ser muito apurado, né? Pensa assim, festa de criança pequena. Quanto mais você conversa com a mãe, às vezes a mãe fala, ai, mas você não acredita. Ele tem 1 ano, mas ele ama pandeiro. Se cabe no tema da festa, pede o pandeiro dele, coloca na Uhum, mesa. A mãe morre, ela vai te amar pro resto da vida. uhum, Então, eu uhum. acho que tem coisas, tem sutilezas que ganham o convidado, que é exair da criatividade. E Como que que é você vai ver isso? treinar o olhar, né? Treinar o ouvido, ser ouvinte nesse É, momento, né? Dessa cliente, para pegar a essência dela. Eu tenho uma mentorada que ela atende muito noivos e ela fala, ela aprova o orçamento e tal, tarará. No dia que ela vai apresentar o projeto, ela fala, sempre tem uma cereja do bolo. Sempre tem algo que eu pensei antes, mas eu não contei. Eu aprovei o orçamento e tal, mas aí na hora de apresentar o projeto, eu coloco algo que seja altamente significativo para os noivos. Um elemento da história deles, não, pode ser um elemento visual, ou algum texto, alguma coisa, enfim, que faça com que, que o cliente olhe e fale assim, contratei a pessoa certa para realizar esse meu sonho. é, E também uma outra questão que você falou, que eu acho que é legal a gente reforçar aqui, que eu falo muito, que é o nosso papel, né, Karina, de orientar o cliente. Uma coisa que sim, você falou aí que eu acho que é super legal, que é orientar e falar, isso não usa mais, isso não é legal, isso você vai ter tal risco. Porque eu acho que quem é especialista na sua área, na sua atividade, tem o dever de orientar o cliente dizendo isso cabe, isso não cabe e vamos dar um jeito de um outro jeito que a gente atenda a sua expectativa, mas que do jeito que você está querendo, você pode sofrer alguns riscos. Então, assim, quem trabalha com eventos, que trabalha com experiência, que não tem segunda chance e tal, ter esse papel educador, orientador do cliente, também é muito importante. E também na sua área aí de criação de joias, de peças exclusivas, também orientar. Porque a pessoa que está te contratando, ela não conhece do teu negócio é. como você. Então, é nosso papel também orientar o cliente nesse sentido, né? Eu acho, Vivi, que isso traz um respeito para quem está vendendo. A Uhum, pessoa respeita e confia porque fala, nossa, olha tudo que ela falou, eu nem imaginava. Outro dia, uhum. por exemplo, chegou uma cliente e ela quer fechar um corporativo do lançamento que ela vai fazer e quer dar uma peça junto. Aí ela falou, eu falei, ó, não dá, porque o que você quer dar é mais caro do que o produto que você vai lançar. Por quanto? Era um livro. Por quanto você vai vender esse combo? Não tem como, é muito mais caro que o livro. Isso vai ser a peça e o livro parece que é o brinde. Uhum. Aí ela falou, não tinha pensado nisso. Então, quando a gente conversa com o cliente, explica,
é a forma de mostrar o nosso currículo para ele. É a Uhum, nossa experiência ali. uhum, Você pode falar, isso funciona. E eu acho que assim, é mostrar e aconselhar. Né? Por exemplo, quando você faz o casamento, qual é o sonho de toda noiva? Você comprar aqueles doces mais maravilhosos do mundo com aquelas forminhas que só faltam cantar. Mas a maioria não tem verba para tudo isso. Então, uhum, cabe à confeiteira falar, olha, sabe o que a gente faz? Vamos encomendar uma quantidade maior dos doces clássicos, que todo mundo gosta. A gente põe uma forminha mais bonita neles. E os doces que são mais especiais, encomenda uma quantidade menor. Mas vamos colocar na frente da mesa do bolo, porque eles vão aparecer, o convidado não vai ter noção. A maioria não entende uhum, disso. A maioria das pessoas não tem as ideias. E uhum, aí a pessoa vai sair super satisfeita com o doce diferente que ela quer, mas não tem bolso para comprar os 1000 diferentes. Ela vai comprar 700 brigadeiros e 200 só dos mais bonitos e feliz da vida e vai te recomendar porque você aconselhou ela a realizar um sonho de maneira realista. uhum, Então isso eu acho que traz muita autoridade para quem vem. Você sentar e falar, olha, isso fica bom, isso não fica, essa combinação de cores não funciona. Ou esse tema, se eu colocar pelúcia na mesa, vai ficar grosseiro. Eu já fiz e não funcionou. Vamos por esse uhum. caminho? Olha o que eu fiz. Então, isso agrega muito para sua marca. É a forma de você mostrar o seu currículo. Olha, isso eu fiz, isso dá, isso não dá. Então vamos tirar o custo daqui, mas vamos colocar isso que vai fazer super diferença, ninguém vai olhar o resto que é comum. Uhum. Isso é o que vai fazer ganhar o cliente, porque ele vai ficar muitas vezes sentado e falar, nossa, o que ele fala muitas vezes, eu não tinha pensado É. nisso. Porque E às vezes detalhe ele também, vem com né? a Ele não vai verba, achar que você está tentando levar algum tipo de vantagem, que você está orientando para uma melhor até relação custo-benefício para ele mesmo, né? E que não você está querendo só ganhar às custas dele, mas sim atendê-lo da melhor forma dentro do investimento, da capacidade de investimento isso. dele. E aí, quem tem equipe tem que ter um script para treinar a equipe em relação a isso, porque aí você não pode depender só de você, ter uma equipe de vendas, uma equipe de vendas Uhum. tem que estar ligada a isso. Então, por exemplo, o que acontece muito comigo, assim, o que acontece em dezembro? Todo mundo compra presente. E a pessoa, quando ela compra presente, ela não vem com a ideia de presente, ela vem com a ideia da verba. Eu posso gastar até R$ 100 com cada presente e um especial eu posso gastar até 300. Aí dentro dessa verba, às vezes o cliente perdido fala, nossa, mas o que eu posso comprar, hein? Acho que eu vou comprar um brinco. Ah, esse brinco faz vista? Eu falo, mas a pessoa usa. E com festa é a mesma coisa. Ela fala, olha, eu posso gastar até X reais no bolo. Eu posso gastar até X com decoração ou com lembrancinha. Ai, o que você tem? A minha verba é. Ai, eu posso gastar só, sei lá, R$ 20 com cada lembrancinha, mas eu queria uma coisa tão legal. Aí a bola é tua pra você falar, olha, 20 eu não tenho, mas eu tenho uma de 25. Se a gente fizer tal coisa, e se a gente Uhum. pegar a lembrancinha de 15, mas colocar um laço que brilha, eu consigo chegar em R$ 20 e vai ser uma coisa diferente do que você está imaginando. Uhum. Então, esse momento é muito especial. E a gente consegue, até, de repente, customizar produto. Né? Então, a festa é uma coisa totalmente customizável. Né? A gente tem que pôr a cara do cliente ali. Porque Sim, você pode ter sim. 1000 festas para fazer no mês, mas a festa minha é única. Eu não estou nem aí quantas outras você tem para executar. Então, Exato, a exato. gente tem que ir dando esse jeito para chegar naquilo que fica a cara do cliente. Uhum. Hoje em dia, as crianças inventam temas diferentes. Tem mãe que tem ideia de tema diferente. Aí, como você vai fazer caber na verba dele? Ou às vezes você explica tanto que ela fala, ai, mas eu vou querer isso a mais sim. Comigo foi assim o ano passado. Eu tava com uma verba, eu falei, não, vou pagar decoração extra além do que tá, porque a gente tá gastando muito. O que que foi? Foi lá mais o dinheiro, porque é festa de um ano, é balão. O mais velho teve aquilo, como o mais novo não vai ter. Então, quanto mais você conduz na boa, sem forçar a barra, mais o cliente entende e Uhum. paga. Eu acho que acontece dessa maneira. Sim. Então, entender o cliente é de fundamental importância. E aí você ganha o cliente qualificado. Porque o cliente que busca preço, ele vai falar: ah, mas eu vi na Shein um arco de bexiga que eu faço em casa, que é só comprar um compressor. Então esse cliente não é o que você quer, porque ele Exato. está fazendo o que? Ele quer um produto, ele vai comprar sempre o mais barato. E E eu E acho que aí isso entra também uma questão de posicionamento, de postura, de condução nesse processo, né? Porque a gente fala muito da criatividade como diferencial e tal, mas junto com a criatividade a gente também tem que ter um posicionamento claro, uma clareza de isso. posicionamento em relação ao público, em relação ao que a gente entrega, em relação ao que a gente pode proporcionar como É. experiência para esse cliente. Então, até nesse processo da criatividade, no atendimento, na entrega, na proposta, junto com isso, tem um posicionamento que também tem que estar muito claro para a gente e muito claro para o nosso E cliente claro, também.
de até onde você vai. Tipo, olha, eu Sim, consigo reduzir o custo, mas a partir disso eu não faço exato. mais. Olha, a minha avó tem 92 anos, 93, vai fazer esse ano? Tô confundindo. A minha avó, durante muito tempo, eu era pequena, ela fazia doce pra fora. Na época, doce era um casadinho, era um brigadeiro, era tipo 2 tipos de bolo, não era ela tem hoje. E minha avó sempre foi a defensora do leite condensado moça. Tinha cliente que chegava e falava assim, ah, mas tá meio apertado. E se eu trouxer os ingredientes, você faz? Ela falava, não. Então eu lembro de um mundo que era o oposto do que a gente é hoje. E ela falar. E a gente falava, vai a cara, falar, mas eu só uso leite condensado moço, eu só faço isso, então não tem como mudar. É a mesma coisa que acontece hoje. Sempre vai ter o mais barato que o nosso. Sempre. Sempre vai ter, independente daquilo que a gente faça. Sempre Uhum. vai ter o mais barato. E com festa, então, eu acho que é Pior. pior ainda, porque tem um universo de possibilidades. Sempre vai ter o mais barato. Então, eu acho que, assim, cuidado em ficar olhando também quanto custa o produto ou o serviço de cada um. Porque eu acho que isso aprisiona, a pessoa tem medo de precificar porque ela fica, ai meu Deus. E Mas, limita a criatividade, é, não é? por Porque se exemplo, você olha, ficar preso ao que o outro tá cobrando, o que o outro tá fazendo, olhar o Instagram do outro, eu falo, às vezes eu falo, gente, para de seguir é, concorrente. Para. Aumenta, alimenta teu repertório, alimenta a tua criatividade com outras fontes, mas não com é, concorrentes da tua cidade. Por olha, favor, porque senão vai ficar tudo igual mesmo, né? Eu falo, se eu entro num perfil, entro no outro, eu vejo tudo a mesma coisa. Se eu tirar o nomezinho, né? Se eu fizer prints de é a feed mesma e coisa. eliminar e eu não enxergar uma diferença clara ali, eu não, pensando como cliente, eu falo, eu vou orçar essas três, a mais barata é Eu a vou que eu vou fechar. fechar. Ô, Vivi, olha que exemplo bobo. Outro dia apareceu pra mim um anúncio, como aparece milhares, e era um brinco tão bonito. Eu vi assim, a foto era bem tirada, era bonito. Aí eu vi primeiro e falei, nossa, deixa eu ver de onde é. Shein. Falei, nossa, Shein. Cliquei, R$ 50 o brinco. Se eu fico entrando no Shein e vendo brinco, eu falo, meu Deus, como eu vou precificar? Tem brinco grande de R$ 50, tem brinco grande de R$ 80. Como que eu vou cobrar o meu menor brinco 90? Tá errado. Aí começa você ficar cheia de noia. Meu Deus, mas o povo tá entrando lá, tá vendo, o meu vai achar caro. E não tem nada a ver. Porque Uhum. são marcas com posicionamentos diferentes, com produtos diferentes, com custos diferentes, com material. É tudo diferente. Uhum. Mais Com umas processo vezes, de produção, de fabricação às muito diferente. vezes você cai na armadilha de ficar fazendo isso e aí você enlouquece, o que eu acho que é uma super besteira. Uhum. Porque quem compra da minha marca, compra por um motivo. Que não vai comprar na Shein, ah, vou dar da Shein pra minha amiga. Não é uma coisa assim, eu quero comprar uma coisa que tem história. Então, Uhum. cuidado de ficar olhando muito o outro. Uhum. Né? Às vezes eu vou na Renner e falo, nossa, olha que corrente bonita, custou R$ 40. Como R$ 40? Porque Uhum. tudo tem um porquê. Sim. Entendeu? De material, de tudo. E aí, pegando esse gancho, eu sei, por exemplo, porque o meu produto custa isso, então é pedra natural, é uma coisa que é autoral. Quem trabalha com festa é a mesma coisa. Às Uhum. vezes é importante você botar a foto do doce e puxar a seta. Olha, o brigadeiro é só belga, o leite condensado só é tipo X. Porque se você não fala visualmente, a pessoa não Uhum. entende. Ai, quem trabalha com mobiliário, meu mobiliário é só inteiro de MDF, ou é só laca, que é a cor que isso, que é a cor. Quanto mais você explica, mais aquilo que você vende, que não é só o preço, é o seu posicionamento, é meio que justificado. A pessoa Sim. entende. Uhum. Quando você fala, nossa, fulano é mais cara, mas também a entrega é outra. Uhum. Mas num tempo de rede social, se você não ficar contando, explicando e mostrando isso, a pessoa tende a ir no mais barato. Sim. Então você tem que mostrar Não, que pode mesmo ser porque doce. a gente não é burra, né, Karina? Eu falo que nenhuma cliente é burra, nem nós. Quando a gente vai fazer um orçamento, se a gente não vê valor naquilo, a gente não compra. E se a gente, e eu falo para todo mundo, gente, qualquer coisa que a gente vai fazer em casa, a gente faz 3, 4 orçamentos. Sei lá, uma reforma, uma pequena obra que você vai fazer, você vai orçar com 3, 4. E quer fechar o mais Qual que você vai barato. escolher? O mais barato ou aquele que você, assim, você vai encontrar o mais barato daqueles que você É, confia, né? Daquele da melhor, que é a famosa relação custo-benefício. Então, se você não mostra que o seu benefício é superior aos outros, a cliente vai acabar escolhendo pelo preço mesmo. Não tem jeito. E isso que você falou de puxa a seta, porque você só faz isso e tal, é algo que eu falo muito aqui. Gente, para de se colocar numa posição igual a todo mundo. Porque quando eu converso com muitas delas, elas me dizem, Vivi, nosso mobiliário é de primeira, a gente não repete festa, a gente escuta, a gente faz tudo personalizado, é tudo único. Às vezes a gente faz móvel sob medida,
para um evento corporativo, a gente manda fazer sofá, a gente manda fazer painel, a gente manda fazer tudo, né? Então, daí eu entro no perfil da pessoa e falo assim, onde que tá escrito isso? Ninguém sabe, né? Onde que está sendo dito que o que você faz é exclusivo, é personalizado, é inédito, é olhando para o cliente, é pensando nele. Então, tudo hoje também pode ser explorado de uma forma criativa e diferenciada no próprio conteúdo. E não só colocar assim, né? A foto da festa e embaixo lá, festa mini. Falo, não, gente, não é uma festa da mini. É uma festa de comemoração de 5 anos de uma garotinha que ama a Minnie e que ama laços. E daí ficou a loja, que tem até um desenho, né? Que é a loja de laços da Minnie. Ou hoje Mickey já tá mais burocrático, não, democrático. Mas há um tempo atrás, há uns anos atrás, era impensável a gente pensar no Mickey Safari. Colocar o personagem dentro de um cenário diferente, né? Então, trabalhar isso, mas mostre isso. Mostre que você pensa de uma forma diferente. Que você está pensando fora da caixinha, de um jeito diferente do que a grande maioria. Porque isso vai conquistar a sua cliente. Faz um post. Já fizemos até hoje 50 festas de Mickey. Faz um carrossel, uma diferente da outra. Tipo, ganhou o cliente. Porque o Mickey do seu filho é diferente do Mickey do seu sobrinho. Então, isso eu acho que é super bacana. E tem detalhe que a pessoa não vê. Às vezes você fala, mas ela não entende. Então, por exemplo, eu faço mochila. Eu tenho uma empresa de lembrancinha e o meu foco é fazer mochila. Faz um vídeo e mostra que a costura é reta, que não sai fiapo. Então tem coisa que o empreendedor sabe. Você tem de cor e salto seu diferencial, mas só você tem e ninguém sabe. Aí ele vai na mochilinha mais barata, vai na gráfica, mete um adesivo por fora porque a sua é cara. Então eu acho que tem que mostrar essas coisas assim. Pensa, cada um tem um negócio aqui. Então eu faço doce, eu faço lembrancinha, eu faço balão, eu faço decoração, eu tenho mobiliário. O que é o diferencial seu? É que o meu mobiliário, ele não risca, porque é uma madeira XYZ. Mostra, não risca. Então, quando for deslocado o meu estoque para sua festa, vai estar impecável. O meu doce, nossa, é o melhor. Por quê? Porque é só brigadeiro tal. Então, ele tem firmeza, ele tem sabor. Traduz, tangibiliza. Então, isso eu acho que é importantíssimo que a gente faça, para que a pessoa entenda aquilo que eu estou vendendo. Eu ia falar uma coisa tão boa de festa, esqueci, Vivi, o que é, mas vamos ver se eu lembro. Mas, o que é mas dentro disso, eu visito muitos perfis, muita gente entra em contato comigo diariamente e tal. E recentemente eu fechei uma mentoria, um programa de mentoria, uma pessoa contratou a mentoria, porque eu entrei no perfil dela. Enfim, ela entrou em contato, ela começou a seguir, a gente começou a conversar e tal. Eu falei, nossa, seu trabalho como decoradora é lindo e tal, né? Ela, muito obrigada, o nosso espaço faz festa infantil. Aí eu falei assim, espaço? É exatamente o que eu ia falar agora. Aí eu falei assim, espaço? Mas eu achei que você era decoradora. E não tinha nem na bio dizendo que era um espaço, que era um buffet, que era isso. Daí ela parou, ela falou assim, nossa... peraí. Aí ela falou assim, eu fui lá ver na minha bio. Não tá escrito mesmo que eu sou espaço de eventos. E olhando o feed, eu falei assim, não, eu olhei teu feed e eu tinha certeza, você era decoradora. E não que você tem um espaço com isso ou com aquilo, e tarará, né? Enfim, conversa vai, conversa vem. Depois ela contando, né? Que ela falou assim pro marido dela, viu? Eu não sei o que vai acontecer, mas eu vou entrar numa mentoria porque eu vou precisar de ajuda e coisa e tal. Porque ela, uma pessoa de fora, viu algo no meu negócio que eu não tô vendo, que é algo que a gente, que tá passando desapercebido. Então, às vezes, você tem um espaço, hoje eu tava visitando uns buffets, eu não achei os brinquedos, eu não achei as atrações, eu não achei os monitores, eu não achei os recreadores, eu não achei o espaço. E quando você vai fazer uma festa num buffet, a decoração é um elemento importante? Claro que é. Mas, via de regra, no buffet, a decoração é terceirizada. Nem é o próprio buffet que faz. Ele subcontrata. Eu arrisco e o que ele entrega? Comida, entretenimento, brinquedo, atração, show, a segurança, a estrutura de banheiro, de fraldário, se a gente estiver falando, né, de festas infantis e coisa e tal. Mostra isso, olha, porque senão você vai ser nivelado em todos os outros buffets. E daí um custa 10 mil, outro custa 9.990 e por 10 reais o outro vai levar. Eu arrisco dizer que 90% dos buffets era isso que eu ia falar.
todos você entra, você só vê a decoração, que é de uma pessoa aleatória, e às vezes nem é decoração bonita, porque é a decoração que está inclusa no buffet e é aquela decoração. É um arco de bexiga, é um painel, é não sei o quê. Assim, quando eu comecei a procurar festa para os meninos, eu sempre falei isso. A maioria dos buffets vende a mesa da decoradora, que nem é uma coisa bonita. Né? Assim, aqui em Campinas, falando do mercado que eu tô, eu acho que o único que faz isso, que é um lugar que eu amo, é o Borboletar, que direto eles postam a cozinha, a comida sendo feita, porque o buffet você contrata a comida, o recreador, a limpeza do banheiro, o brinquedo que passa por manutenção, é isso que você contrata. Você não Sim. contrata a decoração da mesa, até porque muita gente contrata outra decoradora, que Sim. pode ser sua parceira. Então, eu acho que falta muito nisso. Então, buffet tem super isso. Quais outros negócios a gente pode pensar que tem isso? Né? Como você vai trazer isso? Ah, então eu sou um buffet. Qual que é o meu grande diferencial? Ah, meu grande diferencial é que para cada aniversariante, a bisnaguinha vem escrito o nome do convidado. Onde está Uhum. isso? Você pode fazer isso? Uhum. Porque hoje em dia, a gente, olha que você recebe, por exemplo, eu orcei para ver se eu fazia a festa do Joaquim não esse ano em buffet. Hora que você recebe o orçamento, você nem sabe o que você compara com o quê, porque é muita coisa. E todos acaba sendo só a comida. O que mais você pode fazer para sair nessa disputa que não é comida? Eu Uhum. acho que comida faz super a diferença, mas o que eu vou fazer além que vai ser diferente? Né? Que nem eu falo assim, festa de criança pequena. O Joaquim, quando fez um ano, eu não queria um buffet cheio de luz, cheio de brinquedo, escuro. Que lugar é esse que pode ser claro, que é bacana para uma criança pequena? E às vezes o buffet ganha porque fala, não, só vou pôr música tal, vai ter um monte de almofada no chão, que a gente customiza o espaço quando é festa de um ano, já que eles não brincam tanto em eletrônico. Ninguém faz isso. Não Uhum. existe isso. A festa de um ano ou de 15, a estrutura é a mesma. Será que Uhum. não dá para o buffet adaptar esse espaço? Sei lá o Uhum. que, vai mudar a luz, vai fazer alguma coisa diferente. Fora o piquenique, porque todo mundo faz piquenique. Um dia isso, o piquenique foi a Uhum. novidade. Hoje não é. Qualquer buffet. O Uhum. mais barato que tem faz o piquenique. Se é festa de criança bebê, o que eu posso fazer nessa É. festa? Ah, tem um espaço que é diferente. Não tem. Todo mundo vende a mesma festa, independente da idade. E daí vira a comparação do pacote A com o pacote B. Só. Vira, o E assim, preço vira como a parte que a gente comparação. tá falando da festa de criança, mas a gente também vê os buffets, falando de buffet, né? Mas é que perde também a oportunidade que quando a criança cresce e não quer mais o buffet, o que a gente pode fazer para continuar sendo Sim. interessante para uma criança maior? Vamos fazer uma baladinha? Vamos fazer, sei lá, Festa em uma noite casa, do né? pijama, ao invés de ser a festa 4 horas, ter uma estrutura para passar a noite, para dormir, sei lá, fazer cabana, Mas um às vezes, campeonato de videogame. às Não vezes, sei. a gente pensa só na criança, mas e o pai da criança? A gente fala, nossa, a comida do buffet tal, aqui em Campinas eu escutei, comida do buffet tal, nossa, ela é muito boa. Por que eles não fazem para fazer festa em casa? Você quer fazer um aniversário em casa de adulto e você não quer finger foods, você quer comida assim, hambúrguer, batata frita, coxinha, que poderia ser o buffet. Então, acho que assim, pensando em linhas criativas, pensando em criatividade, a criatividade pode estar nas diferentes linhas de produto que você traz para o seu negócio. Sim. Então, o buffet, Ou às o vezes, produto ser o mesmo, mas numa situação de uso diferente. o que acontece assim, ó, o buffet, por exemplo, aí você liga no buffet tal, quero fazer a festa do meu filho. Ah, não tem data mais. E aí o buffet fala, tô arrasando, tô lotado. Do outro lado alguém fala, putz, não tem a data. Qual é o plano B para esse buffet? Ele Eu pode ganhar o levo dobro de dinheiro e a festa falar, para você olha, na sua casa. Você tem um espaço gourmet no seu condomínio, eu na sua casa, no seu eu apartamento, faço eu levo lá. exatamente. Então, assim, a gente pode pensar em linhas diferentes de produto. Isso é o caso do buffet, de qualquer coisa. Uhum. Olha, aqui eu não tenho, mas eu tenho dessa forma. Né? Isso vale tudo. Ah, eu quero encomendar um arco de bexiga enorme. Puta, mas vai ficar em 10 mil reais. Não tenho dinheiro. Aí a pessoa fala, nossa, mas você não quer o de 5? O de 5 fica tão bacana. Tem isso e aquilo. E eu consigo fazer fora de tal lugar. Então, a criatividade também está nessa questão de eu pensar em linhas de produto diferente ou de serviços para o meu negócio. Uhum. Eu posso ter um negócio super premium, mas eu percebi que é uma super oportunidade no mercado para uma coisa que é mais fast, que é mais Uhum. rápida e que é mais barata. Eu tenho menos, a minha operação é mais tranquila e eu vou ganhar dinheiro desse lado. Que Então, daí você ganha no volume e não no projeto e único, aí a né? ideia
pensar assim, eu vou pensar numa outra marca, porque isso aí vai afetar meu negócio, eu vou dar uma outra roupagem para ela, vai ser uma coisa fast. Então a criatividade também tá do empreendedor enxergar essas linhas Uhum. diferentes de produto, porque o cliente sozinho ele não pensa. Não, Ele claro que não. ele contrata ou não contrata. Ele nunca vai falar, nossa, mas se tivesse. Ele não dá ideia, porque ele não Não, tem ideia. com A certeza gente tem não. que ter esse olhar e falar, putz, está faltando isso. É. Olha, tem demanda, eu vejo a empresa tal fazendo, que é ruim. Às vezes a gente vê isso, né? Puta, a empresa tal é ruim, eles fazem coisa. Será que se eu oferecer um serviço melhor que o deles, cobrando mais, mas com a minha expertise, não vai chover negócio Uhum. aqui? Então, acho que a criatividade também está ligada. Quando a gente fala de criatividade, a gente sempre pensa muito no que chama atenção, no visual. Ah, no oba-oba. A Uhum. criatividade, às vezes, está no business, em pensar em linha de Não, produto e é diferente. onde eu trabalho aqui, né? Por isso que eu quis trazer essa questão da criatividade estratégica. Não da criatividade da forma, não a criatividade da Sim, cor, não só isso também, mas não só isso, mas pensar que a criatividade está no modelo de negócio, sim. que a criatividade está na fonte de receita, né? Isso que você estava falando agora de, poxa, fulano faz, não faz tão bem e está fazendo mais dinheiro que eu. Não tem nada mais frustrante, É, da minha opinião, do que isso. É alguém menos preparado do que a gente ganhando mais dinheiro que a gente. Na minha opinião, se tem uma coisa que me frustra muitas vezes, é isso. Mas daí, eu tive uma situação recentemente com uma mentorada que passou exatamente por isso. Pô, tem gente menos preparada do que a gente fazendo mais dinheiro do que a gente. Eu falei, tá bom, mas por quê? O que eles estão fazendo que eles estão fazendo dinheiro? Né? E daí a gente falou, não, então, se é isso que eles estão fazendo, como é que você pode fazer isso entregando, mas com a sua marca, sem abrir mão do teu posicionamento? E a gente chegou num ponto, e daí ela falou, pronto, agora então eu tenho mais um produto, eu tenho mais uma solução para atender o meu cliente numa totalidade maior. Então, eu tenho uma máxima que eu falo lá na mentoria, eu falo, gente, não falem não para cliente, passa o valor. exatamente. Tá dentro do teu escopo, faça, realize. Então, essa coisa de eu não tenho mais data, então por isso eu não vou fazer mais festa para você, isso é burrice do empresário quando ele diz isso. Aumenta a equipe, dá um jeito, mas entrega e com isso você vai criando novas oportunidades. Então, é claro, não é para quem faz joia começar a fazer parmegiana. Não é isso. É Mas se está dentro do dentro do seu teu business. escopo, da sua área de entrega, não fale não para o cliente. Encontre oportunidades nesse problema, nessa questão, e ofereça algo diferenciado e também lucrativo para a empresa, né? É, a gente vê hoje confeiteira, né? Que além dela, ela não quer trabalhar mais com o pico do final de semana apenas, ela faz os bolos convencionais para ela vender já na segunda-feira. E aí ela tem mais equilíbrio em relação à entrada de dinheiro, porque eu encomendo o bolo para aniversário, mas eu queria um bolo de laranja para tomar café na segunda-feira. Uhum. Nossa, e a fulana faz, ela lança uma linha de bolo simples para tomar café. É mais uma linha de produto que você oferece mais produtos às vezes para a mesma pessoa e ela vai comprar em ocasiões diferentes, ou ela não tem dinheiro mais para o bolo de aniversário porque eu tô cobrando R$ 300 o quilo, mas o de Uhum. laranja ela compra porque cabe no bolso e ela gosta da minha marca, né? Então a gente tem que ir entendendo isso também, os diferentes ciclos do cliente. Sim. E diferentes momentos também. Você pega a cliente, a mãe de criança de 1 ano, ela investe. Porque investiu no do primeiro filho, então eu vou fazer É, igual, eu vou caprichar, tá? Mas no de 2, no de 3, no de 4 anos, depois a próxima festa mais caprichada vai ser com 5, depois vai ser com 10, depois já não vai ter. diminui as festas em família, diminui, daí vai só É, chamar a garotada em casa, ou vai para uma lanchonete, para uma hamburgueria e coisa e tal. Então, aí vai para 15 quando é menina, né? 18 e acabou. acabou. E daí vira aquela coisa. Então, assim, e nesses intervalos, o que você pode oferecer para o teu cliente para ele É. continuar comprando de você? É algo a se pensar realmente para quem trabalha com eventos. Que é um desafio ter a questão da previsibilidade. Quem trabalha com festa, com evento, é muito difícil ter previsibilidade, porque ele acaba dependendo de atender aquele cliente uma vez no ano, É. 2 vezes no ano, e nesse intervalo, o que fazer para continuar atendendo esse cliente? E aí entra a questão da criatividade estratégica, de novo, né? E aí, para a gente caminhar para o final aqui, Karina, eu sei que você aposta muito em eventos para os seus lançamentos, né? Eu sei que tem as mulheres do agro, as coleções específicas, super segmentadas e tal. Então, eu queria que você falasse um pouco disso, da realização de eventos como estratégia para marca, para lançamento, para atender diferentes segmentos de mercado. Como é que você Tá. vê e como é que você lida com isso aí?
Eu acho que assim, o evento hoje, ele tem menos aderência do que tinha antigamente. Antigamente você fazia um evento, todo mundo ia. Aham. Hoje em dia, a pessoa ela fala, ai, mas nossa, eu não consigo ir, vai evitar corrida. Eu vou ver pelo Instagram. Então, o que eu acho? O evento é super importante porque ele traz projeção para a marca. Para quem foi e para quem não foi. Porque hoje eu tenho cliente aqui de Campinas e eu tenho cliente de Rondônia. Os dois podem ver o meu evento. Então, eu acho que o evento Uhum. ele traz projeção, ele mostra o seu produto de maneira muito mais atraente. O produto ele fica mais glamouroso, ele ganha um grau de importância diferente. Então, quando a gente faz um evento, o objetivo, no meu caso, nunca é vender imediatamente. Então, acho Uhum. que quem faz evento pensa nisso, tem que pensar nisso. O objetivo é muito mais marca, branding, do que venda. A venda ela vem no segundo momento. Uhum. Então, você faz um evento, muita gente fala, ai, você convida 50 clientes, foi 10. Foram 10. Aí ele fala, é porque hoje em dia o cliente ele tem que querer muito, ele tem que se esforçar para ir no lugar. Às vezes ele não quer, porque ele fala, depois eu vejo pelo Instagram. Tem isso. Uhum. Mas te dá uma projeção que é falar, nossa, olha, você viu o evento que o fulano... E as pessoas comentam entre si. Você viu o evento que a fulana fez? Nossa, você viu que bacana? Parece que o lugar era bonito. Nossa, eu vi as peças, quem foi, quem... Então, eu acho que o evento ele traz um glamour para a marca, ele traz um senso de importância. É como se você tangibilizasse o seu posicionamento de uma maneira mais atraente, mais E lúdica no mundo real, né? e numa experiência. Aliás, Uhum. nesse mundo diferente. Então, independente do. E porque assim, quem não foi, não sabe se foram 10 ou 50 ou 100. Quem não Uhum. foi, não fica contando, a não ser que é uma palestra, você não fica tanto contando, mas eu acho que traz um grau de importância. Eu já vi cliente que falou, nossa, não vou nem falar cliente, vou falar uma coisa bem. O Felipe, meu filho, 10 anos, quando ele viu o vídeo do evento do agro, desse show desse ano, ele falou, mamãe, mas esse evento chique que você foi, nossa, eu não ele olhou o vídeo, brilhou o olho dele. Que pode ser que cliente minha tenha feito a mesma coisa. Então eu acho que o evento ele traz isso, ele traz uma aura especial pro seu produto ou pro seu serviço. Então, eu acho que ele é importante porque ele te tira e tira da zona de conforto. Né? Uhum. Tira a marca da zona de conforto. E isso eu acho que é muito importante porque o cliente ele enjoa da gente. A gente enjoa das marcas. Se ela apresenta sempre a mesma coisa, você fala, ai, de novo, de novo, de novo. Quando você faz o evento, é isso. Você, olha, eu vou fazer um evento em lugar tal, vai ter isso, vai ter aquilo. E eu acho que é importante muito para evento hoje é você trazer uma experiência. Ah, então eu vou participar de um evento para noivas. Eu vou levar meus doces. Mas eu criei uma degustação às cegas que eles vão babar para você não ser mais uma pessoa vendendo doce no lugar. Então eu acho que a experiência atrai mais público para o evento e mostra que você já é diferente. Então eu Uhum. vejo que a experiência ela tem que fazer parte do evento, que pode ser uma parede, não sei o quê, pode ser um óculos 4D que a pessoa coloca e se enxerga em outro lugar, pode ser, sei lá, na foto que você tira na entrada, tem 1 milhão de coisas em festas, no mercado de evento hoje em dia. Mas eu Uhum. penso isso, o evento ele traz projeção, ele tira a marca do lugar comum. A pessoa olha e fala, nossa, olha o evento que ela participou. Uhum. E sempre é uma questão de marca e no segundo momento é venda. Tem cliente que Uhum. vai comprar depois porque fala, eu vi que uma vez você participou do lugar tal, ou a amiga minha falou que você participou. Então, eu acho que é sempre importante investir nessa frente que vai tirar do lugar. Você vai conhecer outras pessoas, vai fazer networking. E aí sempre pensar, o meu objetivo é isso, é marca? Quem vai fotografar para mim o evento? Que vídeo eu vou fazer? Não dá para você simplesmente ir, senão melhor não ir. Então, Uhum. tem evento que a gente tem que investir, não é pouco. Então, eu vou participar, vai ter um filmmaker? Não, não tenho dinheiro, vai ser minha filha que vai filmar todo momento, mas é fulano que vai editar para mim. Então, pensa em rentabilizar com isso que você fez. E pensa o Uhum. que você pode fazer diferente que as pessoas vão, quem for, vai lembrar de você, vai te ver que é mais especial. Mas eu sempre penso a questão da marca. Tô tirando do lugar comum. Ou tem empresa que ela mesma pode fazer um evento. Ah, confeiteira. Ela vai lançar o cardápio de novidades do ano, no começo do ano. Faz um evento, convida umas pessoas, mostra, monta uma mesa bonita, faz parceria com a decoradora, com a florista, faz um evento em algum lugar, chama as pessoas, Uhum. convida algumas, influenciadoras ou não, convida os melhores clientes, que às vezes é aí que você começa, né?
é um input de relacionamento, Uhum. e as pessoas vão ver, enfim, eu convido quem você quiser. A lista é sua, você pensa da maneira estratégica. Mas eu acho que é isso. Às vezes o custo não é alto, você faz parceria, o lugar é de graça. Você faz num lugar que é o seu parceiro, que é um buffet, não vai ter nada no dia, ele vai. Então eu sempre penso isso, a gente tem que fazer coisa, o custo tem que ser baixo, todo mundo pensa hoje em dia. Uhum. E às vezes o investimento é muito baixo, né? Uma vez tem inauguração de lugar que fala, preciso de uma doceira para colocar os doces aqui, eu não posso gastar. Às vezes, e quem tá lá não sabe que isso foi de Uhum. graça. Às vezes acho que a pessoa pagou e fala, nossa, você viu? A fulana tava no evento da Beltrano, não acredito, olha quem contratou ela. Ninguém sabe do bastidor. Se você Uhum. pôs dinheiro, se você não pôs, só você que sabe isso. Sim. Então, e aí eu acho que tem que escolher também, porque o que eu vejo que é uma sacanagem, todo mundo quer uma permutinha hoje em dia. Todo mundo quer dar um jeitinho. E nem sempre é estratégico para você participar de tal evento. Com Todo mundo certeza. fala, eu vou lançar minha coleção de bota, quem quer trazer os doces? E aí, assim, vai te trazer alguma projeção? Não, você vai gastar e não vai tirar do lugar comum. Então, e aí é posicionamento de novo. Você entendeu que tem a ver com E você, fazer plano de conta. É venda. posicionamento e é fazer conta. É, Porque para quem está propondo isso, para ela não vai ganhar, ela vai ganhar, mas ela não vai perder é, nada. Mas para quem está fornecendo isso, vai tirar do bolso. Então, antes de aceitar qualquer tipo de parceria, permuta, nessa coisa de troca por divulgação, além de olhar a estratégia, posicionamento, que benefício de imagem você vai ter, de autoridade, de visibilidade, você tem que fazer conta. é. Porque às vezes ontem mesmo eu fiz uma análise, uma mentorada chegou para mim e falou: Vi, tem uma cliente que quer fazer uma permuta no meu buffet em troca de anúncio no Google. Ela tem uma agência e ela quer fazer para mim os anúncios e em troca eu forneço a festa para ela. Eu falei assim: vamos lá, qual é a tua Vai margem de fazer conta. contribuição? Qual que é o lucro? Quanto que você pagaria para a agência? O quanto que ela vai te fornecer nesse processo? O quanto que você vai pagar para isso? E tarará. A gente fez a conta. E no final a gente falou, vale a pena. Aí a gente colocou na contrapartida, a negociação, falei, olha, mas propõe isso para ela. Se ela aceitar, vale a pena para você. Se ela não aceitar, não vale a pena. Então, além disso, além de olhar a projeção, a visibilidade, o posicionamento, fazer conta, porque se no final das contas você fala, vou pôr R$ 1.000 nisso, nesse evento, e vai ter 50 pessoas, mas os mesmos R$ 1.000 de anúncio no Instagram, eu atinjo É. 10 mil pessoas. E Com eu os mesmos acho R$ 1.000. E numa área geográfica que eu vou escolher, super segmentada e coisa e tal. Então, assim, tomar muito cuidado nesses eventos que vão participar. E também pensando nelas como prestadoras de serviço para empresas como a sua, que faz evento, pensar também na sua intenção como cliente com aquele evento, para que elas consigam organizar, criar a experiência perfeita para que você, enquanto marca, atinja os seus é. objetivos. Porque assim, não sei se já chegou esse momento para Karina Martellini Joias, mas vai chegar um momento que você vai precisar de um designer de experiências para Sim. fazer o lançamento das suas joias, para fazer o lançamento e tal. Então, essa pessoa que vai cuidar do teu evento para você também terá toda essa consciência que você colocou agora. Clareza do público, a Sim. intencionalidade, o objetivo do glamour, do tornar esse lançamento uma experiência real para o cliente, que vai além de um evento de demonstração de joias, mas que seja uma Então, experiência e aí, Vivi, relevante. falando de festa, dois pontos. Primeiro, assim, então, aquela questão que a gente falou da experiência de quem vende ser algo representativo. Então, por exemplo, se você acordou com uma loja de roupa, uma coisa bem básica, que você vai dar os doces para o lançamento da coleção de inverno. Então você fala para ela, qual que é a coleção de inverno? Ah, o tema da coleção de inverno é flores caindo, é sei lá, tempo seco, ou não tem tema, tudo é em tom terroso. Você pode falar e falar, então tá bom, eu vou trazer uma linha de produto para as pessoas experimentarem que tem a ver com a coleção. Então a cor vai ser assim, ou o sabor. Além de você dar, você cria uma experiência, parece que o evento é seu. Uhum, Então, eu acho que quem entra nesses eventos também tem que fazer isso. sim. Ah, eu vou participar de uma loja de calçado. Como é inverno, é só bota. Então, eu vou trazer todos os sabores juninos, porque é bota, porque é isso, porque é aquilo. Então, eu topo, mas se for dessa maneira. Uhum, Então, eu acho que isso
isso é muito bacana, que aí vira quase um evento seu. A pessoa deixa eu ver a bota e fala, experimentei o paçoca agora, deixa eu ver o milho verde, deixa eu ver isso, deixa eu ver aquilo. Então isso eu acho que é muito bacana. Uhum. Você ter esse ponto e falar o que você vai ou o que você não vai fazer. Isso atrai olhares para sua marca. Por exemplo, quando a gente fez um lançamento uma vez, era a coleção café. A gente fez numa cafeteria aqui em Campinas. Foi Uhum. super bacana. E aí tinha um cardápio que harmonizava o nome dos colares com cafés. Tinha o cardápio que harmonizava a coleção com cada tipo de Tudo café. E a aí, ver. aí tinha o barista que ia lá, que mostrava. Ele separou grãozinhos de café em cada vidro para mostrar os diferentes grãos, a torra, isso e aquilo. Então, vira mais do que eu mostrar um colar. Então, Uhum. isso que eu acho que tem que ser o envolvimento de um evento. Uhum. Né? De um Tem que mostrar. design de evento de experiência. Exatamente. Que é Então, assim, desenhar um evento para aquilo lá mesmo, né? se eu fiz um colar que chama colar casarão, que está ligado aos casarões de café, então talvez ele vai harmonizar com o café que ele é mais convencional, ou que ele é o tradicional, ou que ele é forte. Então quem vai para respirar. A gente tem que pensar isso, a pessoa tem que parar para respirar, porque a gente vive nesse mundo engolido por tudo. E Ela viver aquele faz momento, e né? ela vive as E, duas marcas, entendeu? Vira uma relação de ganha-ganha, não vira assim, eu quero você porque eu não quero ter custo. Então sim, isso que eu acho que é sim. importante. E outra coisa também, porque você, quando você faz um evento e você consegue estimular todos os sentidos da pessoa, no caso, o paladar, o olfato, o visual, né? Nesse evento que você falou de lançamento, quer dizer, tinha o visual que eram as próprias peças, tinha a questão do aroma do café, tinha o sabor do café, tinha um ambiente que era uma É. cafeteria, ou seja, fica um evento muito mais imersivo e com uma experiência muito mais completa, que vai além do objetivo principal, que seria ir num lançamento. Mas quando a pessoa sai de lá e fala assim, não, mas foi muito mais do que um lançamento de uma coleção de joias. Foi uma tarde super agradável, onde eu aprendi sobre café, eu tomei um café delicioso, um ambiente super agradável, as pessoas que eu conheci lá É. foram escolhidas a dedo, foi muito agradável também. Então, também ter quem vai organizar esse evento, ter essa perspicácia também da É. escolha do local, do cardápio, para que tudo converse, para que tudo esteja alinhado, né? Uma coisa com Porque a assim, outra. esse que a gente fez na Abigail, eu tenho cliente que veio de lá e continua até hoje. Imagina, isso foi antes da pandemia. Então tem cliente que conheceu lá. Então, quanto mais a gente pensa, mais vem esse cliente qualificado que não fica nessa guerrinha de preço. Uhum. Então é isso que a gente tem que pensar, é posicionamento, quando você oferece produto diferente, vamos combinar isso com aquilo, né? E tem tanta parceria que você pode fazer no mercado de festa e evento, mas eu acho que é escolher bem o parceiro, que não fica essa questão, esse sanguessuga, sabe? É escolher Uhum. quem vai agregar e como o seu negócio vai aparecer. Pensa sempre você, a pessoa veio e te fez uma proposta, faz uma contraproposta, Sim. pensando nessa sua, né, em como você E no vai que aparecer de forma você quer diferente. mostrar, né? Porque já que a pessoa veio propor uma parceria, a parceria tem que ser bom para os dois Tem que lados. ser Ela relação precisa de você ganha-ganha. para determinada coisa. Ok, o que você quer mostrar? Porque eu sempre falo que numa parceria, como os dois têm que ganhar, você tem que tornar aquilo, você tem que capitalizar aquela parceria para o seu lado também. Porque quem está pedindo para você, ela já está É. capitalizando. Ela já entendeu que você é necessária para o evento dela e ela precisa de você. E aí, e a contrapartida? O que você vai ganhar com isso? Então, assim, é uma divulgação, é uma exposição na mídia, é um podcast que você vai participar, é uma entrevista que você vai fazer. O que você vai fazer ganhar em troca para a tua marca, mas você também colocando a parte da tua empresa que você quer mostrar, que é mais relevante naquele momento, Que né? aí e essa clareza vem lá do plano que ela fez no começo do ano. Meu objetivo esse Uhum, ano é minha marca está. Todo mundo de Sorocaba tem que conhecer minha marca. O meu uhum, objetivo esse ano é que as pessoas entendam que eu sou a empresa com maior variedade de sabor, né? Então sempre tem que ter essa clareza. Então meu objetivo é uhum, esse. Eu só vou participar se eu conseguir fazer isso, para não uhum. virar aquele desespero. Porque o que acontece às vezes a marca é grande, é importante, você fala, ai, ela me convidou, eu vou a qualquer custo. E nessa você perde dinheiro, você fala, com o perdão da palavra, você fala, puta que bosta, por que que eu fiz isso? Você se odeia. Então, assim, se a empresa é grande, tem a postura de empresa grande. Uhum. Então, isso eu acho que é importante chegar nesse caminho dessa forma. Maravilhoso.
É isso mesmo. Sim, a live vai ficar gravada. Tem uns comentários aqui que o pessoal tá curtindo. É isso aí, né? Que E bom. teve uma coisa que agora o Instagram essa semana esconde a live. Você viu isso, né? A bolinha acesa de live não fica mais no início, ela fica no meio dos stories. Ai, Então, às vezes, jura, as também apareceu no pessoas ficam começo. sabendo Ah, aleatório. aleatoriamente. Tem que Não, e avisar não via recebem a WhatsApp. notificação. Eu tenho outros 3 perfis do Instagram conectados no meu celular e eu coloco, peço para ele me notificar. Em todos eles eu peço a notificação do meu perfil profissional. E eu não recebi notificação hoje Tá, em nenhum tá deles. Ou ficando cada vez seja, mais fácil. mas então quem está chegando agora, fiquem tranquilos que a live vai ficar salva aqui no Instagram e vai depois para o YouTube e depois vira podcast também. Então vocês vão Em desdobramento. escolher, porque também tem isso, quando a gente produz conteúdo, gente, a gente tem que distribuir esse conteúdo para fazer com que o maior número de pessoas tenha acesso a ele, principalmente quando ele é de qualidade, como esse papo que a gente está tendo hoje aqui com a Karina, né? E Karina, se deixar foi o que você falou A hoje gente à tarde, né? Você falou assim, passa a tem noite assunto inteira. para uma noite toda, mas eu queria já caminhando aí para o final do nosso. Lá, por isso que eu acho que ainda não está ao vivo. Então, mas é isso. Por isso que, gente, tem que ficar atento aqui, ativar o lembrete, colocar no celular para não esquecer. Porque se a gente depender do Instagram para avisar que a É. gente está ao vivo, não vai rolar. E, cara, então, para a gente caminhar aqui para o nosso final desse papo, quais são as dicas práticas que você dá para quem está nos Tá. assistindo agora ou em algum outro momento no replay, para que empreendedores consigam aí trabalhar, estimular e aplicar a criatividade em seus negócios? Eu acho que primeira coisa, ter a mente aberta. Primeira coisa, referência. Entender o que você come, onde você vai, para onde você olha, o que você escuta. Isso para mim é o mais importante. Um profissional de festa, e festa é diversão, festa é celebração, evento de maneira geral. Se você não tiver a cabeça aberta, você vai oferecer mais do mesmo. Então, o primeiro ponto eu acho que é esse, é beber de várias fontes, é ter Uhum. acesso a tudo. Olha a fonte gringa, você não pode E viajar? sem preconceito Olha, nem julgamento. sem preconceito. Olha a música diferente, olha as festas que acontecem fora do Brasil, que são muito mais minimalistas, mas várias têm graça, e às vezes não usa a quantidade de balão, porque o seu cliente não tem dinheiro. Ah, mas as festas de fora são lindas e não tem tanto balão, então o que você vai fazer? Uhum. Né? Dá para se adaptar? Então, assim, muita referência. Quanto mais eu olho para outras fontes, mais ideia eu tenho e mais diferente é o produto que eu ofereço. Eu Uhum. sou menos suscetível à comparação. Então, só Perfeito. aí já é um gol. Então, acho que ter muita referência, ter clareza do seu negócio e onde você pode sugerir essa criatividade no seu negócio, em que etapa do negócio ou em quais etapas você pode ser criativo e vai sair na frente das outras pessoas. E aí, quando você for executar essa criatividade, sendo numa mesa de bolo, sendo num balão, onde quer que seja, medir o quanto isso deu certo ou deu errado. Porque às vezes tem coisa que a gente ama, né? Quem cria, eu amo criar, eu surto, tem hora eu falo, nossa, eu vou querer, todo mundo. E tem produto que naufraga. Tipo, eu amei, eu achei lindo, eu usei todo dia e sou eu. Às vezes acontece isso, você faz pesquisa, você entende, você vai, mas não dá. Então, entender o que aconteceu pós. Ah, eu lancei, puta, que ideia maravilhosa. Ah, mas não deu certo porque acho que o cliente não entendeu a minha ideia. Será que eu Uhum. expliquei direito? Então, assim, eu acho que tem que ter muita referência, tem que saber em que ponto você aplica a sua criatividade, pensando estrategicamente no seu negócio, e entender o quanto isso está reverberando. Né? Uhum. Será que a pessoa entendeu? Será que eu apliquei no lugar certo? Será que era o momento certo? Então, sempre fazer essa avaliação. Porque Uhum. senão você continua insistindo num negócio que, tipo, ninguém gostou. Pula, vai, próxima agora, próxima. Então, eu penso isso. Referência, ter clareza do negócio, saber em que ponto eu vou aplicar, porque você para e olha e fala, que nem o que aconteceu comigo, eu sempre falo, né? Como eu tive uma licença maternidade, licença nenhuma, na verdade, né? Quem empreende, você fica uma semana afastado e já volta a trabalhar. Mas a cabeça muda muito, porque você tem um filho pequeno em casa. Então você acaba ficando muito no piloto automático. Você acaba fazendo, às vezes, mais do mesmo por uma função de vida. Uhum. Então, o que acontece? Às vezes você faz mais do mesmo. Aí que você para depois de meses, você fala, nossa, tá tudo errado. Não tá tudo errado, tá tudo igual. Por onde eu posso começar a trazer um ponto de diferencial no meu negócio? Uhum. Ah, o que eu consigo agora é nesse ponto. Então, pensa, sempre pare e olhe o negócio, que às vezes a gente vai sendo engolido, a gente deixa de olhar. Às vezes é uma Uhum. coisa boba, às vezes é um material que você muda, às vezes é embalagem, é fonte, sei lá o quê. Uhum. Então,
sempre olha o negócio, tem essa clareza, Uhum. olha o dinheiro, olha o financeiro. Então, assim, a gente acha que criativo é só ser povo, ai, né, antigamente, o publicitário. A gente tem que olhar o número hoje, a gente tem que olhar o dinheiro, a gente tem que olhar o que está indo, o que está voltando, escutar o cliente. Porque se a gente escuta essa parte toda gerencial e tem ideia, aí a gente Uhum. voa. Aí, sabe, não tem muito um caminho sem volta. Você tem referência, tem boas ideias, é bacana. Entende do seu negócio, pronto, juntou uma coisa com a outra, deu certo. Não tem, sabe, Uhum. muito Uhum. segredo. É, e testar e validar, porque também não tem, não é, quando a gente trabalha de forma criativa, por mais intencional, estratégica, pensada, estruturada e com conhecimento do nosso negócio, certeza de que vai Não dar certo a gente não tem. tem. Você mesmo disse que já teve peça que você fala assim, só eu gostei, só eu usei, Não, e não e acontece tá uma tudo vez. bem, e faz parte do processo de aprendizagem e de evolução, digamos assim, da sua própria criatividade. E Porque eu, da próxima vez você vai pensar algo diferente para não cometer aquilo que não e eu acho que funcionou em outro às momento. vezes, Vivi, o brasileiro, ele tá muito acostumado com a fartura. Então, assim, eu vou lançar sabor. Nossa, tem que ter 30 sabores. Hum. Sabe, você vai na pizzaria, tem 80 sabores. E eu acho que hoje já não rola mais isso. Não, também acho que não. Sabe? Lança 5, lança 4. Por quê? Porque você vai testar os 4. Segundo, você tem um cliente que ele quer 4 hoje, 4 amanhã, 4 depois, 4 depois. Então, faz o pequeno. Eu percebi isso. As minhas coleções já deu uma boa diminuída. Porque eu lançava às vezes 30 peças, mas aí 30 peças, matéria-prima para 30 peças, profundidade nas 30 Uhum, peças. Aí você errou numa, você tem que pôr na promoção, depois você perde dinheiro. uhum, Eu comecei a perceber que lançar mais coleções ao ano com menos produto, você tem novidade sempre, o cliente uhum, está te curtindo porque você tem a novidade sempre, fora aquilo que é básico, tem o ano inteiro. E aí você erra rápido, sabe? uhum, Então eu acho que com festa é a mesma coisa. Você fala, nossa, eu tenho que oferecer 100 cores de balão. Cara, o seu cliente nem sabe a diferença do azul turquesa para o azul royal, só você sabe uhum. isso. Então eu penso nessa questão também de, sabe, ai, muita variedade, o Não, e cliente de se perde. otimização, né? Quem Aí trabalha com estoque, decoração, né? com locação, acha que tem que ter todos os painéis, todos os elementos decorativos, todos os formatos de mesa, tudo, tudo. E há um tempo atrás, eu tenho uma mentorada que usa muito bem o acervo dela. Ela faz girar muito bem. E ela está numa região no interior de Goiás que não tem muita locadora. Então ela tem que comprar mesmo. Mas ela fala, mas eu não posso a cada festa Comprar uma comprar tudo mesa novo, nova, tem né? que aproveitar, otimizar e tal. Só sei que ela usa tão bem o acervo dela que ela gravou uma aula para o nosso curso de otimização de acervo, de como você aproveitar de várias formas as mesmas peças. Isso também, para quem trabalha com criação, com decoração, isso também, gente, é criatividade. Você Super. aproveitar as peças em outros formatos, de um outro jeito. Então, unir o E tal o do painel cliente não redondo que ninguém percebe, aguenta viu? mais. Oi? O cliente não percebe. Ele não. Não Exato, percebe. Ele porque acha que é quem diferente porque você enjoa, adesivou. quem É enjoa, a gente. quem cansa É, somos nós. é. O cliente não tem esse cansaço visual que a gente tem. Eu fui na feira, né? Terça-feira, ontem. Eu fui na feira, segunda-feira, perdão. Eu fui na feira segunda-feira. Karina, eu olhava e falava assim, gente, isso eu já vi ano passado, isso eu já vi ano passado, isso eu já vi ano passado. Mas você viu o pessoal lá É. encantado. Porque eles não tinham visto ainda. Gente que está começando agora, tem muito cliente final também, né? Porque a feira, a entrada é gratuita, você precisa de um CNPJ para entrar. Então também muito cliente final e coisa e tal. E daí você vê algumas pessoas encantadas. Eu falei, gente, mas eu já vejo isso há alguns anos. Mas cansa quem trabalha com isso. E É. também outras pessoas lá falando assim, Vi, eu preciso ter sempre novidade, eu preciso ter isso também, porque não dá mais para Aí seu trabalhar com dinheiro aquela para no coisa. estoque. E daí eu falo, não, você pode repetir, você pode usar com um novo jeito, uma nova roupagem. Porque o teu cliente não sabe que você usou aquilo dezenas de vezes nos últimos 6 meses. Se não fosse assim, eu não venderia pérola há 8 anos. Pois é, então, porque tem algumas coisas que são, pérola, né, que Pérola é eu amo. pérola, né? Porque tem algumas coisas que são básicas, que são elementares, que são clássicas e que vai perdurar por muito mais tempo. E daí um elemento ou outro da moda, que é um acessório, é uma cor, é um negocinho, É. e você incrementa, você acrescenta no projeto. Mas a base, ela não pode mudar tanto. Senão também você vai perder a sua identidade e vai perder É. dinheiro. Porque uma outra coisa, até Mesmo. vai sair um post meu amanhã ou sexta, não sei, tá programado,
que o texto é até um pouco polêmico, porque eu vou falar assim, ó, o seu negócio é de festa, não é uma festa. É verdade. Porque tem gente que acha que o negócio é uma festa, e daí sai comprando, e sai se Gasta. endividando, e não olha para os números, e não olha para os custos, É. e tal. Isso é realmente muito sério. Enfim, o papo tá bom. Você viu que a Ana Renata entrou Viu? aqui também Viu? na nossa conversa. Eu falo, a gente não consegue se ver pessoalmente, né? Para 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 conversar. conversar, a gente se encontra É. online aqui, né? Mas enfim, cara, muito obrigada pelo seu tempo, pela sua disponibilidade. Sei que o Felipe já tá grandinho, mas com o Joaquim aí, eu sei que ainda demanda bastante atenção, então eu sei que o seu tempo é super precioso. Muito obrigada pelo seu tempo. Tenho certeza que contribuiu aqui com muita gente, com quem passou no ao vivo e vai contribuir ainda mais quem tiver a oportunidade de assistir essa live gravada. Então, muito obrigada. Deixa aí seus recados finais, fala pro pessoal te seguir. Tem o arroba dela aqui em cima, gente, mas, cá, fale aí. Não, eu agradeço muito a participação. Eu acho que assim, esse é um tema que eu amo e é um tema que, como a gente conduziu, realmente tira muita gente do lugar comum. Isso eu acho que é o mais importante. Mais do que a gente ficar falando, põe um docinho ali, muda a forminha. Isso eu acho que é muito básico, né? Perto do que a criatividade pode ser. Então eu agradeço muito ter dividido, né, o que eu, né, a minha vivência, né, e como eu vejo, né, a criatividade dessa forma mais ampla. Quem quiser me siga sim, porque sempre vai ver lançamento de coleção e como a gente vai trabalhando o produto. Eu tenho falado mais de processo criativo aqui nesse perfil, né? De como, enfim, criar, como pensar em caminhos diferentes, em época de bolsos mais curtos, né? De redução de estoque, enfim. Então todas são super bem-vindas aqui no perfil para ver as novidades, para ver o que eu tenho a dizer. Né? Como eu disse a você, esse ano eu vou voltar com tudo, né? Em curso de criatividade, que é coisa que eu sempre gostei de fazer, de dar palestra, workshop. Então, acho que a gente pode, né, ver esse pessoal da festa muito por aqui ainda. Ah, que legal, muito bom. Muito legal que você agora está também ampliando aí a sua atuação, voltando a Sim, falar de criatividade. O pessoal tem muito a aprender aí com você. E aí também novidades chegando, né? De repente aí desenvolvendo coleções sim. para o setor de eventos, de Olha, festas. Gente, quem sim, quiser uma sim. lembrança única, Sim. exclusiva, A gente estiver abre um trabalhando com portfólio. empresas ou então com noivos que querem algo Isso, muito especial, diferenciado, tá né? aí também a dica. Já até indiquei a Karina para algumas mentoradas minhas, elas já estão se conversando aí para desenvolver projetos únicos e exclusivos. Então, cara, valeu, obrigada. Obrigada também para quem Obrigada. acompanhou a gente até agora. 1h30 de conversa. Ó, é raro, hein? Normalmente a gente chega até 1 hora. É sinal que a conversa estava boa. Enfim, então só te agradecer mesmo. Muito sucesso, vida longa para Karina Obrigada. Martellini. Todos nós. Joias. E valeu, gente, quem tá aqui também. Muito boa noite, fiquem com Deus e até a próxima Tchau, live. tchau, Até Vivi. mais, beijo. Beijo.